Aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver e quando você estiver nos assistindo, né? Porque hoje, com essa nova tecnologia, nós podemos até fazer ao vivo, mas as pessoas vão aos poucos acessando o conteúdo. Então, quero dar boas-vindas para a nossa audiência, né? E desejar também a todos um feliz ano novo. Olha aí, estamos já em 2022. Quem diria, né? Como é que é? Como está a sua percepção para 2022, né? E vivemos aí tantas coisas durante esse ano de 2020 e 2021. E hoje tem um convidado super especial, alguém que tem, né, um acervo, um arcabouço de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de experiências que podem, com certeza, acrescentar muito na nossa vida. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero te convidar a dar um like, né? Dá um like pra gente aí, nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue o mais longe possível, porque assim como você está nos assistindo, muitas pessoas necessitam de uma palavra para o seu ano de 2022 e você pode compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, né? E eu tenho hoje uma pessoa, como já falei anteriormente, muito especial, o apóstolo do Ministério Batista Cristo é a Vida, pastor Neuci José Rorato. Seja bem-vindo, um prazeraço estar com o pastor aqui nesta nossa MBCV Cast, né? É muito importante a gente falar sobre isso, né? MBCV Cast. E é um tempo de conversa, de aprendizado, de trocas, né, pastor? Então, primeiro eu queria perguntar uma coisa para o senhor, né? Hoje a gente está com chimarrão, tá, gente? Não tem como estar com o apóstolo e não estar com o chimarrão. Então, enquanto o pastor vai estar me falando, conversando com a gente, eu tomo chimarrão, passo para ele, né? Se você está em outro estado, né? Vai começar a aprender. Porque algumas pessoas vêm de outro estado, dão simplesmente uma chupadinha e já entrego de volta. Não, gente, tem que fazer roncar o chimarrão, né? Quem pode falar bem disso é o pastor Neuci. Mas, enfim, pastor, prazer estar com vocês aqui hoje. Queria fazer uma pergunta para o senhor, e uma pergunta que é mais intimista, né? Porque é uma pergunta que não fala para pastor. Eu não quero perguntar para o pastor, eu quero perguntar para o Neuci. Quem é o Neuci? Olá, bom dia. Bem-vindo ao novo ano, bem-vindo ao novo normal, bem-vindo já a uma vida calejada de tanta pandemia, bem-vindo a enfrentar o dia a dia sem saber aonde vamos chegar, mas com certeza de que se está caminhando e pisando em terreno sólido. Bom dia a todos, é um prazer, pastora Eliane, ter esse tete-a-tete, esse bate-papo, isso faz bem. Mas quem é o Neuci? Pois é, eu não faz muito tempo que eu conheci o Neuci, viu? Eu fui e sou uma pessoa determinada, mas mesmo sem saber aonde ia chegar, mas a determinação, a persistência, a força de vontade, a resiliência, a firmeza na mente, a firmeza de propósito, isso me mantiveram em pé, desde que me conheci por gente, minha adolescência e depois minha experiência com Cristo, isso consolidou os verdadeiros valores e à medida que eu fui me conhecendo à medida que ia me conhecendo, eu fui descobrindo um potencial que Deus havia colocado dentro de mim, que era o de servir, que era o de não estar vivendo em vão ou perdendo tempo na vida. Eu desde cedo
eu não me sentia bem viver desocupado ou envolvido com coisas que eu sabia que não ia me levar a nada. Então eu fui me autocriticando e à medida que eu fui me autocriticando, eu fui me descobrindo que eu sou responsável por mim. Como eu não tinha esperança ou não tinha o que esperar dos meus pais com respeito a heranças, patrimônio, alguma coisa que eu pudesse dar continuidade, eu só aproveitei deles a educação e essa disciplina que eles me passaram de nunca ficar desocupado. Lembro da minha mãe, que já fazem 5 anos que ela já partiu. Ela pariu 13 filhos. Meu Senhor. E nessa trajetória de vida, quero dizer para todos, casualmente não se criou nenhum desocupado ou vagabundo, ou que pendesse para o lado negativo e não querer levar a vida a sério. Porque mesmo desempregado, ela fazia nós levantar na hora que se levanta normal quem tem compromisso com o trabalho. Uhum. Isso aí foi criando uma cultura. E dessa maneira eu fui me descobrindo ou descobrindo o potencial e desenvolvendo capacidades que a gente só descobre que tem quando tem que enfrentar a vida e buscar soluções. Como diz um conceito bem antigo aí, temos que aprender a tirar água da pedra. Isso aí foi o que foi construindo esse Neuci que hoje está aqui e que já tem uma história, que já tem até alguns livros que contam suas experiências da sua trajetória. Eu queria até, eu ia tocar nesse assunto, né? Porque o pastor Neuci, ele é responsável por algumas obras que ele tem escrito, e uma delas, então, foi essa primeira obra, onde ele conta Quando Florescem os Troncos, é o título, até nós temos à disposição na nossa loja online e também aqui na igreja, onde ele conta um pouco dessa trajetória, né, essa trajetória que ele teve durante a sua infância. Na verdade, quando eu li a primeira vez, eu já tinha, durante algumas palestras que o pastor dá, ele falava sobre esses assuntos da sua infância, e quando eu li, eu fiquei impactada eu não diria, talvez eu vá usar uma palavra um pouco forte, a violência, né, na sua infância, não a violência física, né, mas uma violência cultural, talvez, até essa construção. Então a gente sabe o seguinte, em primeiro lugar, pastor, a gente sabe que ninguém nasce sabendo. A criança, ela vai sendo modelada, ela vai sendo construída, ela vai sendo treinada. Na verdade, a questão é treinamento, né? Então, nós somos hoje adultos resultados de treinamentos que a gente teve durante a infância dos nossos pais e pessoas que estavam ao nosso redor, sejam elas conscientes do que elas estão fazendo ou não, né? Depois eu li o livro da pastora Neiva também, que é a mesma mãe, né? A irmã do pastor Neuci. E nas duas perspectivas, os dois falavam sobre essa questão disciplinar que havia dentro do seu lar, né, pastor? Então, mas assim, o que me chocou na sua trajetória ali foi a questão de ficar na casa de um parente sem ao menos ser explicado, né? Hoje, mesmo com as questões familiares que a gente está vivendo hoje no nosso atual momento histórico, né, ainda há essa consciência, eu vou chamar meu filho e vou dizer para ele o que vai acontecer. Claro que acontecem também algumas situações onde a criança é deixada, abandono, aí é abandono, né? Mas, no geral, os pais, eles costumam chamar a criança e explicar. Hoje, muito. Se explica até o que não deveria para os filhos, né? Para que eles possam entender o que estava acontecendo. E isso não aconteceu com o senhor. Não. O senhor simplesmente foi colocado lá e eu comecei a tentar entender a mente da sua mãe e do seu pai, né? O pai, talvez não tanto, porque é mais indireto, mas da mãe.
e deixar a criança lá. Eu tentando entender a mente dela, eu pensei assim, bom, como mãe, né? O que eu vou pensar? Bom, eu vou deixar ali porque é melhor para ele. É melhor para ele. Só que se eu não explico isso, a criança não acha que é melhor para ela. Acha que ela foi abandonada, foi largada, foi esquecida, né? Como é que foi exatamente esse sentimento? Porque dentro dessa trajetória, então, o pastor chegou a determinado momento da sua infância, ele foi deixado com uma família e ficou lá 1 ano, né, pastor? Com meus avós. Avós, né? 1 ano com os avós, sem aquela explicação, né? Então eu queria entender essa infância ou esse momento infantil, para a gente até poder compreender um pouco mais de quem é o Neuci hoje, por que o Neuci hoje faz algumas coisas que faz, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. É uma situação que nem eu consigo explicar direito. Nós todos sabemos que o relacionamento com os avós é muito... há uma ligação muito forte. E como eu consigo, já desde aquela época, viver e conviver bem aonde estou e com quem estou, para mim, enquanto estava com meus avós, estava tudo normal. O choque que marcou minha personalidade, que criou um trauma, uma ferida, foi quando eu justamente retornei ou fui para a casa dos meus pais, porque eles tinham se mudado de cidade, e quando eu cheguei lá, depois de 1 ano distante, e a maneira que eu fui recebido, que em vez de receber um abraço, não, os meus tios, as minhas tias que me levaram, bom, a atenção dos meus pais foram para os adultos. Para os adultos, e eu apenas recebi uma ordem lá que não esqueço até hoje. Eu estava fechando 6 anos de idade, pega aquela trouxa de roupa ali e leva lá naquele tanque lá. Foi a primeira comunicação que eu recebi. Meu pai. Esperando receber, mesmo que eu não... distante. A criança não gosta de receber abraço, de tão carente que está de um abraço. Então eu agia ao contrário daquilo que clamava dentro de mim. Eu agia ao contrário. Sim. Eu fugia de um abraço porque era muito carente de abraço. E eles não tinham essa psicologia para cuidar de mim ou para ler essa minha realidade. Sim. Então aquele tempo... se seguia a cultura que cada família trazia. Sim. Então era difícil. Hoje, já no próprio ensino fundamental, se trabalha já essas coisas. Que desde a criança aprendendo, ela está sabendo para entender até os outros. É uma abordagem, pastor, que eu acho interessante a gente falar, porque eu tenho um termo que eu trago na minha vida também que chama-se golpes fortes. A gente é forjado em cima de golpes fortes, porque ali a gente amadurece, é como se diz nas plantações, né? Você quer que alguma melancia, principalmente, né? Que ela amadureça, você torce o rabinho dela ali para que ela amadureça rápido, sim, né? Sim. E é mais ou menos isso que fazem quando a gente tem um golpe forte, a gente tem que amadurecer rápido, querendo ou não querendo, né? Então eu creio que isso explica um pouco, né? Claro que a história é muito longa, é muito abrangente, tem muitos contextos, né? Mas isso explica um pouco dessa questão que o apóstolo falou anteriormente sobre desde cedo ele pensa assim, desde cedo ele se posiciona assim. Por quê? Porque ele teve uma trajetória de golpes fortes até que chegasse à adolescência e depois até o ponto de encontrar com Deus, né? Então, eu creio que são facetas, são áreas da nossa vida que são importantes a gente
trazer a memória para se poder entender esse Neuci hoje, né? Um Neuci um pouco mais robusto, um pouco mais determinado, como o senhor diz, assim, muito firme, né? Então, para que você que é nossa audiência, que está assistindo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente, porque o Neuci isso, porque o Neuci aquilo, né? Não, existe uma história por trás desse contexto que faz o Neuci ser quem ele é. No entanto, essa forma dele ser pode ser que não agrade de imediato uma pessoa, principalmente quando ela está muito ferida, né? Porque ela chega assim, ela tem uma palavra muito, muito diretiva. Mas à medida que a gente vai construindo, vai conversando, já vai pensando sobre aquilo que está sendo dito, a pessoa vai ver, não, mas isso é verdade. Foi duro, mas é verdade, né? E durante essa sua trajetória, então, pastor, o senhor saiu lá da sua cidade, veio para Sapiranga, teve as suas experiências ali em Sapiranga, e um ponto que eu queria abordar também é a questão de o senhor foi trabalhar, né? O senhor foi trabalhar. Qual foi seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego remunerado foi em metalurgia. Tinha experiência, não tinha? Como é que Não. foi isso aí? Eu cheguei ali, eu fui para serviços gerais. Então, serviços gerais é tudo, é limpeza, transportar alguma coisa, é servir. Então é uma diversidade. E ali, então, da maneira que eu correspondia, eu trabalhei 5 anos nessa primeira empresa, que quando eu saí dali, quando faltava um funcionário, podia ser que operava lá um torno, uma fresa, uma prensa, um tratamento térmico, quando faltava uma pessoa especial, eles me levavam lá, em 10 minutos eu já estava operando igual um funcionário de muitos anos de experiência. Uhum, tinha essa facilidade, então, eu tinha essa facilidade, porque eu me determinei de aprender com quem sabe. Isso é bom. Isso eu não critico, eu não fico enciumado, pelo contrário, se alguém é bom, eu me espelho nesse alguém. Eu poderia ter tudo devido aos meus traumas, de ser um revoltado na vida. Mas a vida é uma só. Então eu aprendi cedo que é eu que escolho a prática do bem ou a prática do mal. Eu que escolho o que eu quero construir e o que eu quero também deixar de história. Então eu aprendi que não vale a pena a gente usar o mal, porque a lei da semeadura funciona tanto para as coisas boas quanto para as coisas más. Eu aprendi que até mesmo eu agir em descontrole emocional era prejudicial para mim. Com quem aprendeu? Aprendi com a realidade da vida, com o resultado. Eu lembro-me, quando eu trabalhava nesse primeiro emprego, que um dia eu fiquei revoltado lá, porque pagava um pouco, e eu quase me deixei atingir por esses sindicalistas, essas pessoas que só pensam em si e não conhecem a realidade patronal. E eu lembro-me que eu me deixei atingir, e aquele dia o resultado do meu trabalho foi negativo. Foi prejuízo até para a empresa. Eu que era eficiente em produzir e não estragar peças ao serem estampadas, aquele dia estraguei muitas peças. Olha que interessante, pastor, porque é bom falar sobre isso, né? Porque você está nos assistindo aí e talvez passe pela mesma situação da influência das pessoas sobre a gente, né? E o quanto que o nosso estado emocional, ele atinge aquilo que a gente vai fazer. O estado emocional altera comportamento. E comportamento altera resultado. Olha aí, ó.
Eu já disse para vocês, né? Ele é um arcabouço de sabedoria e ele consegue colocar em conceito, né? Ele sempre conceitua muito isso. Mas eu provoquei perguntando com quem ele aprendeu, por quê? Porque a gente não aprende assim, ó, com o ar. A gente precisa ter algum tipo de pesquisa, enfim, né? Mas o pastor não quis falar, mas falo eu, né? Que eu creio que depois que o senhor converteu, que conheceu Jesus como Senhor e Salvador, que começou a se aplicar na leitura da palavra, isso também fez uma grande diferença, porque o senhor começou a fazer comparações, né? A viver esses comparativos entre o que a Bíblia dizia e o que a realidade mostrava, né? Exatamente. O meu conhecimento da palavra de Deus levou até a ver o quão devagar ou fraco está o sistema religioso. Porque a Bíblia é uma riqueza de sabedoria. Eu ainda falo seguido, a maioria das pessoas querem Jesus, mas não querem os ensinos de Jesus. Querem Deus, mas não querem as leis de Deus. E são os ensinos de Jesus que nos preparam para a vida terrena, são as leis de Deus que nos preparam para esta vida terrena também. Sim. Então, não adianta querer Jesus. Jesus é o que é pelo que ele trouxe para nos dar. Ele é o que é pela vida prática, pelo ensino, pela missão dele. Por exemplo, em Lucas 19:10, ali Lucas registrou o que Jesus falou. Jesus disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sistema religioso acha que o que se perdeu foi o homem. Não. Antes de o homem se perdeu no homem os princípios de Deus, o governo de Deus, os padrões de Deus, o propósito para com a vida. E quando o homem se perde, isso é uma coisa que eu também tenho como princípio. Quando alguém está perdido, todo mundo ao redor dele também, ele mantém todo mundo perdido, porque ele cria uma confusão na vida dele e do aquele que está ao seu redor, né, pastor? Exato. Mas eu queria, já está chegando o nosso fim, ó, como é rápido, né, nosso MBCV Cast, mas é isso mesmo que a gente quer, que você fique com vontade de ouvir mais, para que quando a gente faça a segunda entrevista, você também esteja presente e chamando outra audiência. Mas eu queria encerrar com uma fala que eu ouvi esses dias e que me chamou muita atenção, aquela fala, porque é uma pessoa que não é da igreja, né, e que é uma percepção de uma pessoa que não é da igreja. E não só estou falando do MBCV, eu estou falando de uma igreja evangélica, né? Essa pessoa disse o seguinte: ô Eliane, eu não vou na igreja, ele é um empresário bem-sucedido, né? Eu não vou na igreja porque lá vocês só falam de sofrência. Porque quando vocês começam a falar sobre que se você está perdido, se você está triste, se você está desanimado, se você está caído, se você está frustrado, se você fracassou. E ele começou a usar um monte de termos com respeito à nossa linguagem gospel, vamos falar assim, sabe? Você que viveu uma vida difícil, você que está nessa semana difícil. Né? E ele disse, olha, eu sou uma pessoa, eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa que me considero bem-sucedida, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa que consegue olhar os problemas alheios, eu consigo ajudar as pessoas que chegam perto de mim, todo mundo que vem me pedir algum tipo de ajuda, eu procuro de alguma maneira ajudar a pessoa, né? Mas eu não vou na igreja, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu oro, eu falo com Deus, né? Mas eu não me agrado. Esse foi o termo que ele usou. Eu não me agrado chegar na igreja e sempre ouvir a mesma sofrência. É como se todo mundo, para estar na igreja, precisasse sempre estar sofrendo, né? Você que está com a dor, você que está com uma doença incurável, enfim. E possivelmente ele passe aí nas redes sociais por muitos pastores, né? Então, porque eu sei que eventualmente ele escuta o MBCV. Então, a minha pergunta para o senhor é falar sobre essa relação, ou essa distinção, como o senhor achar melhor interpretar. Existe uma distinção
evangélica que faça com que as pessoas que são bem-sucedidas não queiram estar na igreja? Existe um problema interno evangélico onde as pessoas não sabem se posicionar, ou a igreja precisa sempre estar colocando essa sofrência para que as pessoas estejam na igreja? Eu queria que o senhor passasse um pouco isso, principalmente para aqueles que não frequentam a igreja, né? A pergunta talvez seja essa: toda vez que eu vou à igreja, eu vou ter que viver aquela sofrência, eu vou ter que estar com a dor, eu vou ter que estar com algum problema de vício, eu vou precisar estar com um problema familiar, eu vou precisar estar faltando dinheiro, eu vou ter que ter falido. Essa é a ideia, né, que eu gostaria de que o senhor esclarecesse dentro dessa sua sabedoria que o senhor tem. Olha, essa situação, pastor Eliane, provocou a minha primeira crise depois de ter me convertido. Foi a minha primeira crise dentro do Evangelho. Por quê? Porque eu não tinha outro espelho a não ser observar a vida dos pastores, das famílias e dos membros da igreja que eu fazia parte. E eu comecei a me decepcionar. Por quê? Se faziam de sofredor, porque até há um conceito errado, e eu brinco às vezes fazendo pergunta. Eu provoco as pessoas a pensarem. Eu pergunto: Deus tem filhos coitadinhos? Bom, não. Então não devemos nos fazer de coitadinho. Outra questão: a palavra de Deus é um manual de riqueza, de sabedoria, de ciência, de preparo para a vida, de preparo para a eternidade. Na palavra de Deus eu me preparo para a vida material, para a vida social e para a vida espiritual. Então eu brinco até com muitos. A maioria dos crentes tem um manual de riqueza que carregam embaixo do braço, que parece mais que usam para desodorante do que para orientação da vida. Antigamente era assim também. Então, a maioria dos crentes tem um manancial de riqueza, que é a palavra, mas vivem num estado de pobreza. Quero dizer, tudo tem um preço. Deus não determinou, não escolheu nível para ninguém. O meu nível de resultados é o meu nível de fé, de crença, de credibilidade ao que eu dou para a palavra. E fé e a bênção que acompanha a vida é na proporção daquilo que a pessoa crê da palavra. Aquilo que eu não me inteirei, que eu não aprendi, eu não posso crer. E aquilo que eu não tenho fundamento de crença, não adianta orar. Não são orações que nos dão, é o conhecimento que nos dá. Então, até mesmo as coisas que levam à vida e à piedade é na proporção do conhecimento que cada pessoa vai tendo, conhecimento daquele que o chamou, conhecimento dos princípios de Deus, dos padrões de justiça, das instruções que Deus deixou para cada área da vida. Então, realmente, para atrair pessoas, se usa essa maneira errada de atrair as pessoas, oferecendo melhoras emocionais, melhoras físicas, né? Melhoras com respeito à vida, que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e ninguém quer ir para o inferno. Então as pessoas ainda permanecem em igreja, mesmo vivendo como coitadinhos, permanecem em igreja de medo do inferno. E eu creio que, é uma visão muito pequena estar dentro de uma igreja de medo do inferno. Eu acho que nós temos algo bem mais valioso, mais importante, de fazermos parte de uma igreja, porque fazemos parte do governo de Deus aqui na terra, fazemos parte de uma missão
pois Deus, quando criou o ser humano, criou com um propósito: do ser humano preencher ou resolver um tipo de problema, fazer parte de solução, porque nós fomos inseridos num mundo de dependência e cooperação. Então, quanto mais eu coopero, menos eu dependo. Quanto menos eu coopero, mais eu dependo. E agora, como é que uma vida se transforma em resultados? Viver eu numa dependência uns dos outros ou cooperando? Porque até mesmo os bem-sucedidos na vida, eles cooperam com a economia do país, cooperam com o trabalho para o próximo, cooperam com o abastecimento das necessidades básicas, eles cooperam sendo solução. E é dessa maneira. E muitos têm um conceito errado, que servir a Deus é só dentro de igreja. Não, servir a Deus é quando você é relevante, é producente, é pessoa que tem uma missão, que atende o mercado, que atende necessidades, que é uma fonte de solução aonde se está. Então, é a maneira que a pessoa vê. Bom, ninguém vai além da fé que tem. Deus é para cada um de acordo com a fé que cada um tem. Por exemplo, o segundo conceito errado a segunda situação que eu me deparei, que foi resultado de um conceito errado, foi a respeito de Abraão. Quando falavam de Abraão no começo da minha fé, o nosso pai na fé, eu criei um conceito que Abraão era um velhinho, coitadinho, meiguinho, necessitado, que todo mundo então ajudava ele por dependia dele. E não é nada disso. Abraão foi um cabra macho. Rico, o maior investidor das pessoas que faziam parte do governo de Deus. Aquele tempo não tinha frigoríficos, não tinha a JHBS, e ele era riquíssimo em gado, ovelhas, camelos, e tinha mais de 400 servos que trabalhavam para ele. A maioria dos que se dizem de fé hoje buscam apenas solução para a sua autossustentabilidade. Olha, a pessoa já começa a entristecer a Deus se ela tem capacidade para gerar emprego para outros, mas ela não quer compromisso, então ela quer apenas um trabalho que dê para ele se manter, ele e a sua família. Confortável, ele tem que ficar confortável, né? Tendo para ele, tá bom. Eu digo para vocês, eu não precisava mais estar trabalhando. Para mim, não. E até alguém me critica às vezes, para quem que eu estou fazendo? Para quem que eu ainda estou investindo lá no meu sítio? Ampliando espaço para quem vem depois de mim. Ou já tem pessoas que dependem daquele trabalho. Já tem igrejas que dependem daquele espaço. Já tem... a sociedade já está vendo que pode também usufruir daquele espaço. Então eu tenho que pensar o que eu posso fazer para ser solução na vida dos outros. Então, enquanto você não pensar pelos outros, ou nos outros, ou o que fazer para ser solução na vida dos outros, sua fé é medíocre. A fé que tem valor é aquela que se propõe a trazer solução para a sociedade. E é isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso MBBCVcast, né? E uma palavra que vem assim de muito interesse, né, geral. Qual é a igreja que você participa?
a sua igreja hoje, ou o local aonde você admira ou busca a Deus, é um local aonde te faz virar essa chave em você ser solução para as pessoas, ou você só vai estar buscando, sempre procurando uma solução para você mesmo, né? E essa é a grande virada de chave para a sabedoria. E nesse ano de 2022 nós estamos falando sobre isso. Olha aqui, ó, minha camiseta tá aí, né, na MBCV Store à sua disposição. Sabedoria para a gestão da vida, ou seja, aprender a viver, gente, aprender a viver uma vida tranquila, sossegada, mas uma vida que tem relevância. Relevância quer dizer você trazer solução para os outros. Procure lá no dicionário latim releves, relevância. É daí que vem a palavra relevância, trazer solução para os outros, né? E quando você descobre essa chave, a sua vida ela é transformada. Mas nós queremos, antes de nós fazermos a palavra final, mostrar para os queridos que estão na nossa audiência, né? Nós temos o último título do apóstolo que está aqui, né? O livro da restauração, né? Então aí quais são as portas da sua vida que você precisa restaurar para que se torne essa pessoa relevante, essa pessoa que de fato olha para os outros, enxerga os outros, é uma pessoa que realmente se quer estar perto, né? E também os nossos queridos aqui, o pessoal da nossa produção, Thomas e o Vitor, né, colocaram aqui a nossa cuia aqui na nossa frente, né, essa cuia personalizada do MBCV. O apóstolo Neuci é uma pessoa que vive dia e noite com uma cuia do seu lado, tomando chimarrão, conversando com as pessoas, compartilhando sobre a vida, né? E por que não nós aproveitarmos essa cultura gaúcha, que é uma boa cultura, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas isso é pecado, vocês não conseguem viver sem isso. Então a gente consegue viver, só que é um hábito bom de convivência, o chimarrão gaúcho, né? Então também está à sua disposição, você pode acessar a nossa MBCV Store e também está adquirindo para você. Pastor, terminou nosso tempo, e isso é bem legal que terminou nosso tempo, sabe por quê? Porque as pessoas que estão nos assistindo dizem, mas como? Terminou o tempo, estava ouvindo, tá tão bom. Mas a gente vai ter uma segunda entrevista com o apóstolo, e eu vou até já desafiar o pastor. Vamos falar sobre medo, pastor, na nossa outra entrevista. Porque a maioria das pessoas tem muito medo de muitas coisas, né? E aí eu vou trazer um pouquinho, né? Eu fiz uma pós de neurociência, trabalhar um pouquinho sobre essa questão de como que o medo age dentro da nossa mente, né? E o pastor vai trazer de uma forma bíblica, de uma forma clara, né, as questões de medo das pessoas. Então, pastor, para a sua última palavra aí, antes de nós encerrarmos nosso podcast. Foi muito bom ter esse expediente com vocês, que nesse novo ano possamos então buscar na palavra algo que construa e procurar ser com a vida solução para a vida dos outros, porque você, eu, nós, cada um, somos uma sementeira ambulante. E a vida não vai te dar, ela irá te devolver. Se você tiver disposição para ser solução, nunca te faltará semente, nem colheita e nem solução para você e seus problemas. Deus abençoe. Legal. Beijo para todo mundo. Valeu, obrigado por estarem com a gente durante esse tempo. Até o próximo.